Então, olha lá, você está gravando, você está sendo gravado, vamos iniciar a nossa aula. Na aula da semana passada, na verdade, nessa sequência de aulas que estamos seguindo, nós estamos tratando dos atributos, especificamente dos atributos. Então, eu vou pegar aqui, como sempre faço, né? Eu vou usar algum material aqui como lousa, e além disso ficar gravado, depois a gente pode capturar a tela e mandar para vocês tudo. Então, o desenvolvimento de um banco de dados, ele tem basicamente 4 etapas. A primeira etapa, que a gente sempre fala, é o chamado levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos, de uma maneira simples, ele significa quais são os dados necessários para uma determinada situação. Essa determinada situação, que poderíamos colocar aqui, né, para uma determinada situação, nós poderíamos escrever de uma forma mais elaborada para um processo. Então, o que é um processo? Dentro da empresa, quando nós somos contratados, normalmente a gente passa por um treinamento. E o que é o treinamento? É a aprendizagem dos procedimentos, então até vou colocar aqui, ó, procedimentos operacionais padrão. Toda empresa tem, às vezes de maneira formal, ou seja, tudo isso documentado, organizado, muitas vezes, principalmente as pequenas empresas, de maneira informal, mas todas elas têm um procedimento ou um conjunto de procedimentos operacionais padrão. Então, quando a gente entra numa empresa, quando a gente ingressa, a gente faz um treinamento para aprender como que, por exemplo, eu controlo contas a receber, contas a pagar, como é que cuida do almoxarifado. E cada um desses procedimentos, que também poderia ser chamado de processo, ele pode ser subdividido, né? Então, se nós pensarmos assim, como é que alguém gerencia o departamento financeiro? Vamos falar assim, de uma maneira bem simples, ilustrativa. O departamento financeiro vai ser dividido entre contas a pagar, contas a receber, e o planejamento. Então, vamos colocar 3 etapas assim. Como é que a gente controla contas a pagar? E aí vai indo, a gente vai subdividindo, vai quebrando em etapas. Então, quando nós começamos o desenvolvimento do banco de dados, a gente tem que fazer essa pergunta: quais são os dados necessários para para um processo? E não podemos nos esquecer a diferença de dados e de informações. Informações são aqueles dados processados, é o que foi obtido a partir de um processamento. Então, em um banco de dados, nós temos apenas dados, não temos informações, até segunda ordem, porque no terceiro módulo vocês vão ver comigo, provavelmente comigo, algumas coisas que contradizem essa teoria, mas deixa isso para o terceiro módulo. Segunda etapa é o projeto conceitual, que é esse que está no plano de fundo aqui, atrás dessa caixa de diálogo que nós estamos. A terceira etapa, que nós estamos aprendendo já esse semestre, é o projeto lógico. E a quarta etapa é o que nós chamamos de projeto físico, que eu conversei, por exemplo, com a Letícia. Outro dia ela falou: olha, eu estou muito ansiosa para ir para o projeto físico. Né, Letícia? Aí eu falei para ela: olha, projeto físico é repetição, é decoreba e repetição em 90% das ações. O intelectual está aqui, ó, a parte legal assim de quem gosta de pensar está aqui em cima. Mas vamos focar para a gente não sair aqui do nosso objetivo. O projeto conceitual é um diagrama, ou seja, é um gráfico que é formado por um conjunto de símbolos. Então, nós vamos ter a entidade. Aí nós teremos o que está sendo objeto de estudo dessas nossas últimas aulas, os atributos. E aí, quais são os tipos de atributo que nós temos? Primeiramente, o atributo identificador. É aquele que vai dar origem à chave primária.
é o ID. Então, cada entidade tem o seu atributo identificador. Na tabela, deixa eu descer aqui um pouquinho, na entidade aluno, ID aluno. Se eu tivesse aqui entidade cidade, ID cidade. Entidade estado, ID estado. Se à medida que eu for falando, você já está sabendo isso dos pés à cabeça, está dominando totalmente, é um excelente indicador de que você está aprendendo e está entendendo toda a contextualização que nós estamos fazendo. O segundo tipo de atributo é o atributo atômico, que aqui no BR modelo é representado, bom, o identificador é o bolinha cheia, azul, o atômico é o bolinha vazia. Qual que é a principal característica do atributo atômico? Ele é obrigatório. É obrigatório. Então, sem eu fechar esse editor aqui, nós temos o seguinte, é uma entidade aluno que tem o seu atributo identificador aluno e, apesar de eu já ter colocado alguns aqui, vocês já estão entendendo boa parte disso, eu tenho um atributo composto, a gente já fala aqui embaixo o que que é, mas eu tenho dois atributos atômicos, nome e sobrenome do aluno. Quando eu digo que uma entidade tem um atributo atômico, significa que lá numa etapa futura, ao cadastrar um aluno, obrigatoriamente terei que informar seu nome, seu sobrenome. Se nós formos descendo aqui, ó, documento é formado por CPF e RG, sendo que documentos, né? CPF e RG, sendo que o CPF é opcional, então ele não vai entrar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E o RG é formado por número, órgão emissor e data de emissão. Deixa eu pegar o meu Zoom. Não vai ter jeito, eu vou ter que dar um clique aqui no editor e eu volto depois. Espera aí, pronto, e eu já volto. Aqui eu quero pegar minha canetinha aqui, para eu ir apontando. Então, um passinho para frente, um passinho para trás. Então, agora aqui, ó. Quando eu digo que faz parte da entidade aluno esses três atributos atômicos, o número do RG, o órgão emissor do RG e a data de emissão do RG, estou dizendo que esses atributos são obrigatórios. É um número para o RG, é o órgão emissor do RG e é a data de emissão do RG. Os três são obrigatórios. Aqui embaixo a gente tem os multivalorados. Então, o importante aqui, nesse momento, é o seguinte, o atributo atômico, ele é obrigatório. Depois nós temos os atributos compostos, como a gente já mostrou aqui. Para que serve um atributo composto? Na verdade, ele serve apenas para facilitar a interpretação do diagrama. Então, eu digo que, para um aluno, deve ser feita uma identificação. Certo, mas essa identificação, ela é composta pelo quê? Pelo nome e pelo sobrenome. Então, na verdade, o que nos interessa do aluno é isso aqui, seu nome e o seu sobrenome. E o fato de nós termos um atributo composto, que no caso é a identificação, tem única e exclusivamente a finalidade de de facilitar a nossa leitura. Tanto que eu poderia não ter colocado esse identificação e poderia ter colocado aqui dois atributos. Sei que fica feio fazendo assim, mas aqui eu colocaria o nome e aqui eu colocaria o sobrenome, sem essa organização toda. Isso aqui também está absolutamente correto, porque o objetivo do atributo composto é única e exclusivamente facilitar a leitura do diagrama. Então, nós temos aqui que a identificação do aluno vai ser feita definindo-se o seu nome e o seu sobrenome. Eu não sei se vocês estão ouvindo uma gritaria aqui ao fundo, mas é que passa na rua, apesar de eu morar num predinho, passa na rua uma verdadeira manada de adolescentes fazendo uma festa. Não sei se vocês estão ouvindo, mas já estão subindo, estão indo embora. Quando eu digo, então, seguindo, que para cada aluno
serão necessários documentos e apresentei documentos como sendo um atributo composto. Ora, todo atributo composto tem que ser decomposto. E aí eu estou dizendo o seguinte, que para um aluno, opcionalmente, pode ser informado o seu CPF. Isso é um exemplo. Na vida prática, certamente, ao cadastrar um aluno num sistema para uma escola, o CPF vai ser um atributo atômico, portanto, obrigatório, e nós estamos usando aqui, criando uma situação hipotética para poder ilustrar. Então, o CPF, ele é opcional, ele não é obrigatório, mas também com relação aos documentos, estamos dizendo aqui que será necessário informar o RG. E quando eu bato o olho aqui, nos atributos que compõem o RG, porque RG também é um composto, eu tenho 3 atributos atômicos. Portanto, obrigatoriamente eu deveria informar o número do RG, o órgão emissor e a data de emissão. Então, voltando aqui um pouquinho, o que são atributos compostos? São aqueles que podem ser decompostos e eles têm como única missão, como único objetivo, facilitar a interpretação, a leitura do projeto conceitual, do gráfico. Muito bem. Depois nós temos os atributos opcionais, que no caso do nosso exemplo aqui, então, atômicos, identificadores e opcionais, né? Opcionais também são chamados de não obrigatórios. E, na verdade, quem indica se um atributo é obrigatório ou ele é opcional é o proprietário do sistema. Então, de uma maneira muito simples, a gente fala assim, olha, o dono da escola, o dono da farmácia, o dono do hospital. Na verdade, não é o dono, nem sempre é o dono. É a pessoa com quem nós mantemos contato e ela é a nossa fonte de informações para o levantamento de requisitos. Mas também podemos coletar dados analisando documentos. Por exemplo, alguém nos entrega uma nota fiscal e fala assim, olha, precisamos elaborar uma aplicação que nos permita realizar a venda de produtos, mas eu também quero controlar a expedição. Eu tive contato essa semana, deixa eu me lembrar que dia que foi, acho que foi sábado, eu tive uma reunião e a demonstração de um sistema foi feita. Para mim, né? Eu acompanhei. Então, a expedição, a logística da empresa é toda feita via sistema. As vendas são lançadas todas por e-commerce, quer dizer, o próprio cliente lança, faz a sua compra, que para a empresa é uma venda. Em determinado momento, o caminhão da empresa ele é abastecido e esse caminhão sai para fazer as entregas. Quem que monta a rota do caminhão? É o próprio sistema, porque para cada empresa ficam armazenados latitude e longitude, e numa integração do sistema com o Google Maps, a empresa, o sistema, ele conecta um serviço do Google e o Google traça a rota semelhante ao que acontece com o Waze, por exemplo, ou o Google Maps, né? Mas semelhante ao que acontece com o Waze, quando fala assim, eu quero ir daqui até, vamos supor, a rua X, lá em São Paulo, e ele traça todo o caminho para a gente. A diferença é que esse sistema, ele tem todos os pontos intermediários, que são todas as entregas, todas as empresas. Então, ele cria, a partir do horário disponível para receber, né, da localização, ele cria toda a rota. Bom, tudo bem, mas vamos lá. Voltando aqui. Então, o que são atributos opcionais? São aqueles que não são obrigatórios. E quem que nos informa quais são obrigatórios e não obrigatórios? Ou melhor, quais são atômicos e opcionais? É o levantamento de requisitos feito junto à empresa. E, por fim, nós temos os multivalorados, que foi o objeto de estudo da semana passada. Multivalorados são aqueles que podem, essa palavra
que o conteúdo, que essa palavra é muito importante, porque poder não é dever. Podem ser vários. Aqui de uma maneira simples, apenas colocando em forma de tópicos, tá? Então, o que nós estamos identificando aqui nesse projeto conceitual? Que nós podemos fazer contato com o aluno. De que forma? Por meio de telefone ou por meio de e-mail. Tá, tudo bem, mas o que esse gráfico nos informa mais? Bom, primeiro, este atributo aqui é um atributo atômico. Desculpe, é um atributo composto. Então, ele só está aqui para dizer que o que vier na frente dele são formas de contato para com o aluno. Eu tenho aqui um atributo composto. O que vem na frente são os itens, no caso, os atributos que compõem a identificação do aluno. Tenho aqui um atributo composto, contato. Então, o que vem à frente são as formas de contato com o aluno. Quando nos é apresentada telefone com esse 1 para N, significa que eu posso ter vários telefones. O aluno, ao ser cadastrado, ele pode informar vários telefones, e que foi o exemplo que eu dei para vocês no finalzinho da aula da semana passada. Então, estou fazendo o cadastro do aluno. Qual é o seu nome, por favor? Preenchendo, né, um formulário. Qual é o seu sobrenome? Cuidado com o microfone aberto aí, alguém esqueceu. Você está com o seu CPF aí? Não, não tem problema. O CPF não é obrigatório. Mas eu preciso obrigatoriamente do seu RG. Qual é o número, o órgão emissor e a data de emissão. Qual é o seu telefone? Tal. Você tem mais de um telefone? Eu tenho mais esse. Tem mais algum? Eu tenho mais esse. Então, a pessoa pode não ter telefones, como ela pode ter vários. A mesma coisa. Você tem algum e-mail? Eu tenho. Tem mais algum? Eu tenho esse daqui alternativo. Então, eu tenho 2, por exemplo. Então, é isso que significa um atributo multivalorado. Posso não ter, mas eu posso ter vários. Finalizando aqui, indo para os finalmente, o projeto conceitual ele vai ter os relacionamentos e, consequentemente, as cardinalidades. E, para finalizar, nós nem pensamos em ver isso, algo chamado generalização e especialização, que a gente deve chegar nesse generalização e especialização até o final do mês, quando encerraremos o primeiro módulo. Bom, então isso daqui é o que compõe uma breve revisão geral de tudo que foi feito. Como é que a gente se comporta quando, a partir do projeto conceitual, eu estou trazendo ele mais para cá, que eu vou tentar colocar o roteiro aqui do lado, para a gente construir o lógico. Deixa eu só abrir aqui o meu Word. E eu vou pegar aqui o que nos interessa. Por enquanto, o que nos interessa são esses itens de um... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso e colocar aqui como se fosse uma observação. Eu acho que vai facilitar a vida da gente, que a gente fica com uma janela só. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que deu, hein? Tá lá, ficou meio assim, mas olha, temos as etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o que a gente precisa. Então, como é que a partir do projeto conceitual, então o que nós temos aqui é um projeto conceitual. Como é que a partir dele nós vamos gerar um projeto lógico? Aqui, não tem muito segredo, basta seguir o roteiro. Toda parte que eu posso garantir para vocês, a parte entre aspas difícil, ela está aqui, A parte difícil, a parte que exige raciocínio, calma, bom senso, é a construção do projeto conceitual. Fez o projeto conceitual bem feito, bem organizado, correto, o restante são quase ações repetitivas. Quase que ações repetitivas. Então não tem muito onde errar.
porque é um processo de repetição. Então, eu vou pegar aqui uma observação e nós vamos construir aqui o nosso projeto lógico. Eu vou deixar aqui, ó, e depois a gente dá o OK e separa, e ajusta. Então, como é que funciona? Mesmo só tendo uma entidade, as etapas aqui a serem cumpridas estão aqui do nosso lado esquerdo em azul. Então, entidade gera tabela. Eu só tenho uma entidade, então, entidade... Vamos criar só mais uma entidade aqui para a gente poder fazer um relacionamento do tipo 1 para N? Vamos fazer uma coisinha que a gente já sabe fazer facilmente assim, ó. Cidade, toda cidade tem o ID cidade e o nome. Só para a gente poder completar o projeto, o roteiro, fazer todas as etapas do roteiro aqui, ó. Vou trazer para cá. Então, aqui vai ser ID cidade. E aqui, nome. E eu digo que o aluno mora na cidade. E aí temos o seguinte, um aluno mora em uma cidade. No mínimo, uma no máximo. E em uma cidade eu posso não ter aluno algum, como posso ter vários. Acho que aqui vai ser o melhor lugar para colocar. Ou então, deixa ele aqui mesmo. Então, esse relacionamento aqui, vou colocar uma pequena observação, que não faz parte do projeto. Esse daqui é um relacionamento do tipo 1 para N. Da onde vieram esses valores 1 e N? Então, esse relacionamento aqui é do tipo 1 para N. De onde vieram esses valores 1 e N? É o máximo e o máximo. E o que a gente tem que ter aqui em mente, não pode esquecer. Num relacionamento do tipo 1 para N, a ponta N é aluno. E a ponta 1 é cidade. Então, o tipo de relacionamento é dado pelo máximo e pelo máximo, sendo que a ponta N é aluno e a ponta 1 é cidade. Tá? E mais umazinha aqui, só para a gente fazer. Vamos colocar aqui um estado. Todo estado vai ter o seu ID estado, nome e sigla. ID estado, nome e sigla, ou sigla e nome, tanto faz. Aí nós vamos indicar aqui que a cidade fica no estado. Então, fica, né? Fica no. Então, uma cidade fica em um estado, no mínimo um no máximo, e em um estado já cadastrado, posso não ter cidades, mas posso ter várias. Geramos aqui um relacionamento do tipo 1 para N também, sendo que a ponta N é cidade e a ponta 1 é estado. Então vamos lá, vamos começar a construir o nosso projeto lógico a partir do projeto conceitual que está acima. Primeira etapa, agora nós vamos seguindo aqui para relembrar tudo isso. Entidade gera tabela, então eu tenho 3 entidades. Por onde começar? Nesse momento, por qualquer uma. Significa que vai mudar, mas nesse momento, por qualquer uma. Então eu posso colocar cidade, estado, cidade, estado, aluno, estado e cidade. Então, nessa fase do aprendizado que nós estamos, por onde começar? Por qualquer lugar. Etapa 1 cumprida. Etapa 2, atributo identificador gera chave primária. Eu vou ter que passar por todas as entidades. Por onde começar? Por qualquer um. Então, eu vou começar com cidade. Então, na entidade cidade, o atributo identificador é a ID cidade. Então, lá na tabela, agora a gente tem que ir se acostumando com a nomenclatura, enquanto que no projeto conceitual é entidade, no projeto lógico, tabela. Enquanto no conceitual, atributo, no lógico, campo. Mas é um campo especial, é uma chave. É a chave primária, ID cidade. Na tabela, na entidade estado,
ID estado. Então, na tabela estado, ID estado. Na entidade aluno, ID aluno. Na tabela aluno, ID aluno. Então, já cumpri com a etapa 2 do roteiro. Atributo identificador gera a chave primária. Etapa 3. Atributo atômico gera campo. Por onde começar? Você que sabe, qualquer lugar, porque vai ter que passar por todos. Então, eu vou começar aqui, ó, por estado. Eu tenho 2 atômicos, nome e sigla. Então, estado, nome e sigla. Beleza, cumprido. Cidade, só tem um atômico, nome. Agora eu venho para aluno, com muita calma. Composto, então composto não entra. Atômico, nome, sobrenome. Então, lá na entidade aluno, eu tenho 2 atributos atômicos, nome e sobrenome. Depois eu venho aqui, ó, documento, documentos, composto, não entra. CPF opcional não entra, porque nós estamos vendo aqui, ó, atributo atômico gera campo. Aqui no cantinho, ó, que está no azul. Nós estamos aqui. Opcional não é. Opcional é um atributo, não é atômico, ele é opcional, né? CPF não é atômico, é opcional. Aí eu tenho RG, mas o RG é composto, então o RG não entra, mas ele é decomposto por 3 atômicos. Então esses 3 aqui vão entrar. Então esses 3 são, depois do sobrenome, vírgula, número, que no caso é o número do RG, órgão emissor e data da emissão. Tudo já sem acento, utilizando a nomenclatura, a mesma estratégia que a gente usa para nome de variáveis ou nome de atributos, que a gente, classes, né, que vocês estão tendo. Conversei com o Du, ele falou que já está dando mesmo uma pincelada para vocês de classes, objetos, etc e tal. Depois aqui embaixo, o que nós temos? Nós temos um composto, portanto não entra, e 2 multivalorados também não entram. Então a etapa 3 está cumprida, né? Etapa 3, atributo atômico, gera campo, está cumprida. Partimos para a etapa 4. Atributo opcional, tem algum? Sim, está aqui, ó, CPF. O que a gente faz? Gerar tabela com o nome do atributo opcional. Então, nós vamos ter aqui mais uma tabela, poderia colocar no meio, em cima, embaixo, nessa fase não tem importância, CPF. Segunda etapa, inserir a chave primária na tabela. Ora, se a tabela chama CPF, a chave primária vai ser ID CPF. Terceiro, inserir o atributo atômico com o mesmo nome do opcional. Então, vamos lá, ó. O nome do atributo opcional é CPF, então aqui será criado um campo chamado CPF, com o mesmo nome. Pode ter uma tabela chamada CPF e um atributo chamado CPF? Pode, sem problema nenhum. O que eu não posso ter é 2 vezes um atributo chamado CPF aqui. Isso não pode acontecer. Mas, do mesmo jeito que eu não poderia ter aqui 2 vezes o nome. Isso não poderia acontecer. Agora, o fato de termos o nome da tabela CPF e um dos campos CPF, nenhum problema. E o fato de nós termos um campo nome, outro campo nome, outro campo nome, desse jeito também não tem problema, porque cada um pertence a uma tabela diferente. Então, inserir chave primária, já foi, ID CPF. O atributo atômico vai ser inserido um atributo atômico, na verdade, um campo com o mesmo nome do opcional, o CPF, e adicionar a FK. Então, aqui vai ter uma FK. FK é chave, toda chave é ID. E como é que a gente sabe que ela é FK? Porque ela não vai ser um ID CPF, ela vai ser o ID de onde veio esse atributo. Então, esse CPF aqui, ele nasceu de aluno. Portanto, aqui nós vamos ter ID aluno.
E aí nós fechamos o item 4 para esse atributo opcional. Se nós tivéssemos mais atributos opcionais, a gente ia refazendo para cada um deles todas essas etapas. Item 5, atributo multivalorado. Tem? Tem e tenho 2. Está aqui, ó. Porque o contato não entra, ele é um atributo composto, e eu poderei ter vários telefones e vários e-mails. Então, como é que funciona? Se vocês depois derem uma olhada, o que acontece com o 4 é a mesma coisa que acontece com o 5. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade ou perceberam, mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, atributo multivalorado. Vamos primeiro com o telefone. Gerar uma tabela com o nome do atributo multivalorado. Portanto, nós vamos ter aqui uma tabela chamada telefone. Poderia ser celular? Poderia, sem problema nenhum. Você que define o nome dos campos, das tabelas, né? A gente tenta colocar o mais coerente possível. Depois, na próxima, acrescentar a PK na nova tabela. Ora, na tabela telefone, ID, telefone. Depois, a nova tabela, não, desculpe, o atributo multivalorado gera campo. O atributo multivalorado é esse cidadão aqui, ó, telefone. Portanto, aqui eu vou ter um campo chamado telefone. E aí a mesma questão. Posso ter uma tabela chamada telefone e um campo chamado telefone sem problema nenhum. Isso não tem problema nenhum. Por fim, a nova tabela recebe a FK, referente à tabela original. Ora, a chave estrangeira. De onde veio aquele telefone? O telefone, ele veio da entidade aluno. Portanto, aqui, ID... Opa, perdão, escrevi no lugar errado. Lá embaixo, ID aluno. Prontinho. Deixa eu só subindo aqui um pouquinho as linhas. E agora, tem mais algum multivalorado? Tem o e-mail. Então, repete todo o procedimento. Né? O item 5. Gerar tabela com o nome do atributo multivalorado. Então, a minha tabela vai se chamar e-mail. Acrescentar a PK. Vai ser a chave primária. Então, ID, e-mail. O atributo multivalorado gera campo. O atributo multivalorado é esse cidadão aqui, ó. O e-mail, ele vai gerar um campo chamado e-mail. E a nova tabela recebe a FK, referente à tabela original. Então, esse e-mail, ele veio daqui do aluno, portanto, aqui, então, ID aluno. O e-mail veio da entidade aluno, portanto, aqui vai ser uma entidade, vai ser a chave estrangeira ID aluno. Fechei o item 5. Tem mais algum multivalorado? Se tiver, é o mesmo procedimento. Por fim, a etapa 6. Nos relacionamentos do tipo 1 para N, tem isso aqui? Tem 2. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro esse. A ponta N, aqui é super importante. A ponta N recebe o ID da ponta 1. Quem que é a ponta N? Está aqui no cantinho, ó. Aluno é a ponta N. Então, a ponta N recebe o ID da ponta 1. Aluno recebe ID cidade. Então, lá na tabela aluno, a chave estrangeira, ID cidade. Depois tem outro. Está aqui. Entre cidade e estado. Quem que é a ponta N? Cidade. Então, o que acontece? A ponta N recebe o ID da ponta 1, cidade recebe ID estado. Então, eu venho aqui, cidade recebe ID estado. Acabou, não tem mais nada a ser feito, o projeto está concluído, é o que nós temos por enquanto, os outros itens nós não aprendemos ainda, basta fechar os parênteses e o projeto lógico, ele está pronto. A partir daqui, viria o projeto físico. E como que ele poderia ser construído? Eu vou escrever aqui, depois eu apago, num SGBD. O que significa isso? É um sistema gerenciador de banco de dados. É o programa que vai nos permitir criar e manipular. Manipular é inserir, alterar e excluir. Então, é criar o banco de dados,
manipular, inserir, alterar e excluir e consultar o banco de dados. Exemplos de SGBDs, matéria do segundo semestre, do segundo módulo, MySQL, Oracle, MySQL Server, Firebase, e aí vai, uma tantada deles. Mas vamos com calma para a gente caminhar. Então, esse daqui é o projeto lógico, construído a partir deste projeto conceitual que foi elaborado aqui. O que nós podemos fazer é colocar isso aqui no Excel, em forma de tabelas, para que a gente visualize como o banco de dados será, ou melhor, seria, né? E a gente pode fazer, vamos lá. Então, eu vou pegar o Excel, só que para não ficar zigue-zagueando para lá e para cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e eu vou capturar uma imagem e vou colocar lá no Excel para facilitar a nossa vida. Vou pegar isso aqui, ó. Então, eu vou dar um clique aqui no salvar, fechar, depois eu mando essa imagem toda para vocês. E aqui, ó, eu vou dar um clique, aqui, ó, inserir uma imagem. Só para facilitar a nossa vida e a gente não ficar zigue-zagueando para lá e para cá. Então, agora eu também não preciso mais disso aqui, posso fechar. E o Word, também não estou precisando mais dele. Como é que seriam as nossas tabelas? Olha, colocar isso daqui, não vou me preocupar muito com a disposição, depois a gente tenta arrumar da melhor maneira possível. Então, eu tenho uma tabela aluno, eu tenho uma tabela cidade, eu tenho uma tabela estado. É que a gente já faz as coisas, já tem um pouquinho de prática, e já vai conseguindo visualizar assim o que nós vamos precisar. Eu terei uma tabela chamada CPF, uma tabela chamada CPF, uma tabela chamada telefone e uma tabela chamada e-mail. Então eu percorri aqui, ó, todas as tabelas e eu comecei a criar todas as tabelas. Deixa eu dar um clique no salvar que eu não quero perder nada aqui e isso daqui eu mando para vocês depois. Não é isso que eu quero, desculpe, procurar. Banco de dados, aula do dia 30/6, exemplo do banco de dados. Tá. Bom, toda tabela vai ter sua chave primária, então ID CPF, ID telefone, ID e-mail, e na verdade o que eu estou seguindo é aqui, né? Eu venho seguindo essa ordem aqui. ID aluno, ID cidade e ID estado. Tá. Como nós sempre fazemos, eu vou destacar uma cor para todas as chaves primárias e eu vou colocar todos em amarelo. E eu vou fazer uma legenda aqui que estiver em amarelo é chave primária, também chamada de primary key, também chamada simplesmente de PK. Tá. Deixa eu tentar fazer mais uma coisinha, sem perder muito tempo. PDF. PK, eu vou corrigir aqui que eu digitei errado, peraí. PK. Obrigado. Fiz de propósito para ver se tinha alguém prestando atenção aí na minha aula. Desculpa, matreira. Aluno. Então, aluno vai ser formado por nome, sobrenome, número. Venho colocando aqui, ó. Nome, sobrenome, número, sem acento, número, órgão, emissor. Aqui eu escrevi errado, mas tudo bem. Agora, para corrigir a imagem, vai ser mais difícil. Depois eu tenho data de emissão. E aqui eu tenho um ID. Toda vez que eu tiver um campo começando com ID, ele é uma chave. E é ID cidade. Então, na tabela
Deixa eu só tentar arrumar isso aqui para ficar o mais legal possível. Espera aí. Vamos colocar 15 aqui para ver como é que fica. Aí. Então, se eu estou na tabela aluno e tenho um campo ID cidade, esse campo aqui é uma chave estrangeira. Quando ele tem o ID, tem o mesmo nome da tabela, chave primária. Quando ele tem o nome de uma outra tabela, chave estrangeira. Então, o que está em laranja é uma chave estrangeira, também chamada de foreign IGN, foreign key, ou simplesmente FK. Muito bem, vamos em frente. Agora eu vou fazer estado, né? Então, além do ID estado, nome e sigla. Nome e sigla. Não tem chave. Começou com ID, a não ser que seja um caso muito extremo, né? Mas normalmente ID, qualquer coisa, vai ser uma chave. Cidade, tem ID cidade, nome e ID estado. Então, mesma linha de raciocínio. Nome, ID estado, isso daqui vai ser uma chave estrangeira, tá em laranja. CPF, vai ter o ID CPF, CPF e ID aluno. Então, aqui, chave estrangeira. Eu vou ter que diminuir um pouquinho o zoom. Se ficar muito ruim aí, vocês me avisam, tá? Eu tento remanejar mais para lá, mais para cá, para tentar. Porque assim também que terminar, a gente pode excluir essa imagem aqui para ganhar espaço. O que nós vamos ter em telefone? Telefone e ID aluno. ID aluno, mesma coisa. ID aluno na tabela telefone, chave estrangeira. E-mail, nós vamos ter e-mail e ID aluno, mesma coisa. ID aluno na tabela e-mail, chave estrangeira. Então, terminei. Nós vamos aprender no semestre que vem, a partir de um projeto lógico como esse. Eu sei que está pequenininho de tudo, mas eu só quero manter aqui para explicar para vocês. Então, no semestre que vem, nós vamos pegar a partir do projeto lógico e, utilizando códigos MySQL, construir tudo isso daqui. E aí é como se fosse programação. Códigos que nem vocês estão aprendendo lá, public, static, void, mem, né? Por exemplo, class, aluno, float, nota, double, nota, todo aquele código da programação, também nós vamos ter códigos aqui no banco de dados. Para a gente ganhar um pouquinho de espaço, eu vou... dá até para colocar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, porque eu acho que não vai atrapalhar. Eu vou colocar grátis. E aqui mais uma grade. Não ficou bom. Deixa aqui assim. Bom, então vamos lá. Para a gente não consumir mais tempo com essa revisão, se bem que toda revisão é legal, né? É importante. Vou cadastrar um aluno. Posso? Não. Por quê? Porque eu preciso da cidade. Tenho Ribeirão Preto cadastrado? Não tenho. Então eu venho aqui e vou cadastrar Ribeirão Preto. Posso? Não, porque eu preciso do estado. Então a primeira coisa a ser feita é cadastrar São Paulo SP. Vai ser gerado o ID 1. Eu já vou aproveitar aqui, eu vou fazer assim, ó. Minas Gerais MG, vai ser gerado o ID 2. E Rio de Janeiro RJ, vai ser gerado o ID 3. Posso cadastrar vários estados? Perfeitamente, sem problema nenhum. Porque eles não dependem de nada. Para eu cadastrar um estado, não depende de nada. Cadastro quantos estados eu quiser. Agora, eu só posso cadastrar cidades desses 3 estados aqui já cadastrados. Se eu quiser cadastrar Curitiba, primeiro cadastro Paraná, PR, gero o ID 4 e depois sim poderei cadastrar Curitiba. Então vamos lá, vamos começar por ela no exemplo. Ó. Curitiba, que estado que fica Curitiba? No estado do Paraná.
estado 4. Então, o ID estado é 4, gerou 1. E eu já vou direto, tá? Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo, 1, gerei o 2. E aí a gente já entendeu a ideia que se segue quantas cidades forem necessárias. Posso cadastrar alguém agora? Desde que more em Curitiba ou Ribeirão Preto, senão todo o processo tem que ser revisto. Então, por exemplo, né, o João da Mata, aqui, ó, importantíssimo, posso colocar acentuação no conteúdo do campo sem problema nenhum. Eu não posso ter um campo, por exemplo, chamado número. O nome do campo não pode ter acentuação, mas o conteúdo, os registros, que são as linhas, podem ter acentuação, sem problema nenhum. Então, o João da Mata, RG, número 555, tal, SSP, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no dia 15 de 5 de 2019, e ele mora, por exemplo, em Ribeirão Preto. O João da Mata mora em Ribeirão Preto. Gerou o ID aluno 1. E aí vem. Ô, João da Mata, você está com o seu CPF aí? Tô. Qual que é? Ah, é o 789-54321, tal. Perfeito. De quem que é esse CPF? É do João da Mata, é do 1, gerou um 1 aqui. João da Mata, você tem telefone? Tenho. Qual que é? É o 1699885555. Quem que é o proprietário desse telefone? É o João da Mata, gerou o ID 1. Você tem mais telefones? Tenho. Eu tenho o 16, 3455, tal. Quem que é o proprietário? É o João da Mata, ID 1, gerou 2. Então, tudo que eu fiz foi para a gente chegar aqui, ó. Basicamente nesses dois. Tudo que eu fiz até agora é para a gente relembrar desses dois. Então, o CPF, ele é opcional. Nesse caso, o João da Mata tinha o CPF. Logo nós vamos fazer um segundo aqui que não vai ter CPF. Vamos supor aqui, ó. Ah, e mais um detalhe. Quantos telefones o João da Mata tem? ID aluno 1, ID aluno 1. O João da Mata tem 2 telefones, estão os dois registrados aqui. Se ele tivesse 5 telefones, eu poderia registrar? Poderia, sem problema nenhum. Um telefone em cada linha, em cada registro. E olha, hipoteticamente, João, você tem e-mail? Não tenho. Eu sei que hoje em dia todo mundo tem e-mail. Tá, mas aqui eu estou usando apenas como exemplo. Você tem e-mail? Não tenho. Perfeitamente possível. Porque se fosse aqui, ó, na tabela aluno, obrigatoriamente ele teria que ter um e-mail, porque é um atributo atômico que gerou um campo. Mas como ele está lá em cima, ele, na estrutura do banco de dados, não obrigatoriamente ele precisa de um e-mail. Mas aí vem a pergunta: e se dentro da empresa for obrigatório e aí ter pelo menos um e-mail? E aí vem uma junção do sistema. Como assim uma junção? As partes que compõem o aplicativo vai auxiliar na alimentação do banco de dados. Então, via aplicativo, a gente fala, olha, é obrigatório, né, na hora que der um clique no salvar, é obrigatório colocar pelo menos um e-mail. Mas tratando-se de estrutura de banco de dados, essa situação aqui, ela está perfeita. O importante disso tudo, se nós formos percorrendo tabela por tabela, essa daqui está vazia. Mesmo que nós tivéssemos incontáveis registros em cada uma das tabelas, registros são as linhas, não tem campos vazios. Então, o ideal, veja só que o ideal não é obrigatório, o ideal é que nós não tenhamos campos vazios. Todo mundo faz isso, que desenvolve banco de dados? Não. Digo até mais para vocês, a maioria faz da maneira mais fácil. Só que a maneira mais fácil, ela é fácil na hora de fazer o banco de dados e ela se torna difícil
no desenvolvimento e na vida, no ciclo de vida do sistema. Bom, vamos dar o segundo exemplo aqui para a gente terminar. A Marta Pegoraro. A Marta Pegoraro, o CPF não, o RG dela é 666, foi SSPMG, no dia 10/10/2018, e ela mora na cidade 2, Ribeirão Preto. Foi gerado o ID 2 para ela. Foi gerado o ID 2 para ela. Marta, você tem seu CPF aí? Não tenho. Algum problema? Nenhum. Estou falando em termos de banco de dados. Por quê? Porque se eu tivesse aqui o campo CPF, Marta, você está com seu CPF aí? Não. Ah, eu só posso fazer o seu CPF, seu cadastro se tiver o CPF. Mas desse jeito aqui, não tem problema nenhum. Marta, você tem um telefone? Não tenho. Eu sei que todo mundo tem telefone, é só um exemplo de sala de aula. Marta, você tem e-mail? Ah, eu tenho. É marta@uol.com.br. Tá, quem que é o proprietário desse e-mail? É a Marta, que é o ID 2, e gerou o ID e-mail 1. E aí a gente vai vendo que o banco de dados ele permanece com aquela característica, mesmo eu fazendo uma alimentação aqui bem simplesinha, com alguns registros apenas, de tal forma que nenhum campo ficou vazio. Está tudo feito, preenchido, tudo tranquilo. Então essa foi uma revisão de tudo que a gente fez e uma porta de abertura para a continuidade do nosso conteúdo. Então eu vou voltar aqui. Como é que estamos, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, levanta a mão aqui, pode perguntar, fica à vontade. Essa revisão está super tranquila, tudo em ordem. Então tá jóia. Pois não. Oi? Tudo certo? Então, para o vídeo não ficar extremamente grande, eu vou encerrar essa primeira parte da gravação e a gente já começa a segunda em seguida, só para ficar com vídeos assim, não tão extensos, tá? Então, parando a gravação e a gente já volta para a segunda parte.